quarto ano, tudo bem? Vamos começar hoje com Geografia na página 8, onde nós vamos falar sobre os setores da economia. Bom, quando a gente fala em setores da economia, a gente tem que lembrar que nós estávamos estudando sobre o campo e a cidade, que ambos estão interligados, o trabalho deles depende um do outro. Mas toda essa comercialização, tudo isso está envolvido dentro da nossa economia, para gerar todo esse movimento de mercadorias. Bom, e o nosso setor da economia, ele está dividido em 3 categorias. O que seriam essas 3 categorias? Vamos lá, vamos por etapas para conhecer as 3. Setor primário. O setor primário é onde vai estar desenvolvidas as atividades que são feitas no campo. Agricultura, a pecuária, o extrativismo, atividades desenvolvidas no campo. Saindo do setor primário, nós vamos para o setor secundário. Esse setor, ele recebe as coisas, as mercadorias, eles recebem os produtos do setor primário para fazer a parte, eles recebem como sendo matéria-prima. Essa matéria-prima faz parte do que veio do setor primário, chegando no secundário, ele vira matéria-prima e será industrializado, uma mercadoria que vai ser industrializada. Já o setor terciário é todo o setor de atividades de comércio, prestação de serviços, hospitais, bancos, repartições públicas, escolas. Então, primário, no campo, toda a agricultura, pecuária, extrativismo, tudo que vem da terra, dos animais. Setor secundário recebe tudo do campo e transforma, que vai ser considerado matéria-prima, para transformar em mercadoria industrializada. Indo para o setor terciário, é tudo que a gente encontra na cidade, é a parte de comércio, serviços, hospitais. 3 setores, primário, secundário e terciário. Indo ali no trabalho dos setores da economia, nós sabemos que temos esses 3 setores. E esses 3 setores são distribuídos, pessoas trabalham em todo esse envolvimento. Seja o agricultor, o industriário, ou o médico, o professor, o comerciante. São divididos em todos esses setores. E é um leque muito grande de funções para trabalhar em todos os 3 setores. Dentro desses setores, as pessoas podem trabalhar tanto na área pública como a área privada, mas todos têm um embasamento dentro da CLT. O que seria a CLT? Seriam consolidações de leis de trabalho. Ela vai garantir alguns direitos aos trabalhadores, fazendo com que ele não trabalhe por um salário menor do que é o salário mínimo, algumas regras, uma segurança na hora de realizar, ser contratado, ser demitido, é o que vai estar aparando, dando uma segurança maior na hora de ser contratado por um serviço. O que seria mais ou menos essa segurança? O que seria que abrange a CLT? Salário mínimo, seguro, 13º salário, férias, descanso semanal, que seriam, dependendo da empresa, ou trabalha de segunda a sexta, ou uma empresa, por exemplo, um shopping, de segunda a segunda, ele tem um dia na semana que aquele funcionário tem que descansar. Licença maternidade, fundo de garantia, seguro-desemprego, licença paternidade também. São alguns benefícios, algumas seguranças que aquele trabalhador tem ao ser contratado por uma empresa. Bom, aí dentro de todas essas normas, estão os funcionários contratados com base na CLT. São dentro de empresas privadas ou públicas e eles são profissionais com carteira assinada. Mas só é possível trabalhar se tiver carteira assinada? Não, existem profissionais autônomos, que seriam mais ou menos os seus próprios chefes. Eles vão exercer função, mas não estão prestando serviço para nenhuma empresa. É um trabalho deles mesmos. Mas dentro desses autônomos existem várias funções. Um médico pode ser autônomo, um comerciante, um vendedor.
um dentista. Então, assim, todos esses profissionais podem atuar como autônomos. No caso, eles não são funcionários de uma empresa pública nem de uma empresa privada. Mas então, para ser autônomo, sempre tem que ser alguém diplomado, alguém com ensino superior? Não. Quando a gente vai na rua, quando a gente dá uma volta por aí, às vezes nós encontramos pequenos comerciantes ou camelôs, barraquinhas de vendedores. Então, essas pessoas também são autônomas. Por exemplo, um guardador de carro, um flanelinha, trabalha de forma por conta própria, não tem nada que assegure ele perante a lei. Por exemplo, se acontece alguma coisa, como houve agora na pandemia. Uma pessoa era dona de uma feirinha, ele tem uma barraquinha na feirinha. Ok, houve a pandemia, não pôde por um grande período colocar a sua barraquinha para vender. Ou seja, aquela pessoa está sem renda nenhuma, pois a renda dela vinha dali. Como ela não é empregada da CLT, ela é autônoma, não tinha nada que assegurasse um salário fixo para ela nesse tempo que ela está sem colocar a sua barraquinha. Ou seja, não tem um seguro dentro de uma norma ali na CLT, como tem na CLT, que ela continuaria recebendo esse salário, pois ela precisa, como ela é autônoma, dona do seu próprio negócio, ela não tem como chegar em algum lugar e colocar a barraquinha, já que estávamos numa época de pandemia. Quando tem a carteira assinada, todo mês é feita uma contribuição para o INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social. Mas quem é autônomo também pode fazer essa contribuição. Aí já vai ser de opção da pessoa. O que vai acontecer? Durante os anos de trabalho, a pessoa vai estar lá contribuindo todo mês um valor X, pagando para o INSS, para quando chegar, seja por invalidez, por doença ou por período de trabalho, a pessoa pode se aposentar. Aí, esse valor que foi contribuído ao longo de todos esses anos é revertido em aposentadoria. Então, o que é aposentadoria? É um direito adquirido, receber uma quantia mensal pelo tempo que foi trabalhado anteriormente, depois que você parou de trabalhar. Ou seja, eu trabalhei durante 28 anos, 30 anos, 40 anos, e esse tempo todo eu estou contribuindo. Alguns setores têm um determinado tempo que a pessoa pode se aposentar, por idade ou por tempo de serviço prestado. Após esse tempo, a pessoa se aposentou. Se ela fez a contribuição de todos esses anos trabalhados para o INSS, na hora que ela dá entrada na sua aposentadoria, ou seja, parou de trabalhar, ela vai continuar recebendo uma quantidade mensal, de acordo com o que era contribuído na época que a pessoa trabalhava. Quem trabalha no campo tem várias formas de remuneração. Como é que são essas formas? O assalariado, pessoas que têm a sua carteira assinada, têm todos os seus direitos trabalhistas assegurados. Já tem um trabalho temporário, que são pessoas que vão receber salário só naquela época ali, que, por exemplo, normalmente no campo é na época da colheita. Precisa de mais pessoas para fazer a colheita, então contrata-se por um tempo aquela pessoa. E também tem o meeiro, ou seja, eu conheço alguém que tem uma terra enorme e ele não consegue cultivar sozinho, então eu vou lá e ajudo o cultivo dessa terra. Quando chegar na época da colheita, a gente divide os lucros do que foi obtido, porque você ofereceu a terra e eu ofereci o meu serviço. Agora vocês vão fazer as atividades do livro, que são na página 11, 12 e 13, que são todas referentes aos trabalhos, aos setores e as normas de trabalho. Para facilitar, façam a leitura do texto, vejam o vídeo certinho. Na 11, vocês vão assinalar verdadeiro ou falso. No primeiro quadrinho, vocês vão pintar só as letrinhas que pede aqui e depois vão ver o que sobra. Baseado no que sobrar, vocês vão ver que palavra está formando. Lá na página 12, na segunda questão, vocês vão marcar qual o setor que aparece as profissões que estão aparecendo ali nas figuras. Então, qual o setor dessa, dessa e dessa. Na terceira, a partir da observação do gráfico, vocês vão coletar os dados e marcar o que é possível com X. E aqui, na 13, vocês vão completar
a cruzadinha de acordo com o conhecimento de vocês estudado agora. No livro de atividades, páginas 64 e 65, mesma coisa. Observar as imagens e responder às questões. Com base nas imagens, pinte as alternativas verdadeiras. E já na terceira questão, na página 65, vocês vão olhar primeiro, segundo e terceiro setor e marcar aqui quais são as atividades que se referem ao primário, secundário e terciário. Tá bom, turma? Beijos e até mais!